Bom dia, sétimo ano. A partir de agora, nós vamos estudar as partes da planta. Então, na nossa aula de hoje, vamos começar com raiz e caule. Começando então pela raiz. A raiz tem como função a fixação da planta no solo e também a absorção de água, sais minerais e gás oxigênio do solo. Ou seja, ela absorve essas substâncias do solo para o crescimento e o desenvolvimento da planta, né? Eu coloquei aqui as regiões das raízes. Então, na parte inferior da raiz temos a coifa, que protege a ponta da raiz contra atrito de partículas do solo, a zona meristemática, que é uma região protegida pela coifa, a zona de alongamento, que fica acima da coifa, que faz com que a raiz aumente em comprimento, a zona pilífera, que apresenta os pelos absorventes. Reparem aí, essas estruturas na zona pilífera são chamadas pelos absorventes, que têm função de retirar água e sais minerais do solo. E a última, a zona de ramificação, que é de onde partem as raízes secundárias. Tipos de raízes. Vamos ter dois tipos, as pivotantes e as fasciculadas. As pivotantes são também chamadas de axiais, porque são formadas por uma raiz principal e dessa raiz principal saem outras raízes laterais bem menores, né? Que são chamadas raízes secundárias. O tipo fasciculada é também chamada de adventícia. É uma raiz formada por várias raízes finas que apresentam o mesmo tamanho. Nesse tipo de raiz fasciculada não existe uma raiz principal. A maioria das raízes são subterrâneas, mas nós sabemos que também existem raízes aéreas e aquáticas. Existem raízes modificadas, que desempenham funções específicas, que vão ser as sugadoras, as tuberosas, as respiratórias e as tubulares. Nessa imagem temos vários tipos de raízes. A primeira aí é a raiz subterrânea, que fica abaixo do solo, né? Depois a aquática e a raiz aérea, que crescem exposta ao ar, como por exemplo as raízes da orquídea. E como raiz modificada, temos a raiz suporte, as tubulares, que auxiliam na fixação da planta, e as respiratórias, que temos como exemplo raiz de um manguezal. Caule. O caule tem função de sustentar a planta, principalmente, e transportar água e sais minerais, e também a glicose, né, que é o alimento produzido na fotossíntese. O caule é composto de várias estruturas, como por exemplo a gema apical, que fica no ápice das plantas, é essa estrutura que faz com que o caule cresça, a gema lateral, que está na junção entre a folha e o caule, o nó, que é a região do caule do qual surgem as folhas, e os entrenós, que é a região entre dois nós. Nós vamos ver logo em seguida. Os caules podem ser de três tipos: subterrâneo, aquático e aéreo. O subterrâneo pode ser do tipo rizoma, que temos como exemplo a bananeira e o gengibre, do tipo tubérculo, temos como exemplo a batata inglesa, e do tipo bulbo, que tem como exemplo a cebola e o alho. O tipo aquático temos como exemplo a vitória régia. E o tipo aéreo, que cresce acima do solo, ele pode ser do tipo ereto, como exemplo troncos de árvores, bambu, palmeira, e do tipo trepadores, que pode ser o chuchu, a uva, o maracujá, e também o tipo rastejante, que cresce rente ao solo, como por exemplo morango, a melancia e a abóbora. Aqui eu quero que vocês observem as partes do caule que eu falei. A gema apical, que fica no ápice do caule, a gema lateral, que é de onde partem as folhas, o nó é uma repartição que existe ao longo do caule. Na cana-de-açúcar é bem visível ver esse nó e esse entrenó. Então, é uma estrutura que reparte o caule. O entrenó, então, fica entre um nó e outro. E nessa imagem estão os tipos de caules: os aéreos, os trepadores, que podem ser de chuchu, de maracujá,
a melancia, que é rastejante, e a cana-de-açúcar, que é um caule ereto, né? E troncos de árvores em geral são do tipo caule aéreo. O subterrâneo, que tem o tipo tubérculo, que é a batata, né? O tipo rizoma, que é a bananeira, o gengibre, e o tipo bulbo, que é o alho. E o tipo aquático, a última imagem aí, é a Vitória régia. Eu encerro então a aula, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades com atenção e qualquer dúvida me perguntem. Bom trabalho!